Toda noite de domingo, meus próprios filhos me cercavam na sala. "Esse segredo morre com a gente, velha", sussurrava o mais velho, enquanto os outros riam. Por 3 anos, eles esperaram que eu morresse para ficarem com minha casa. Mal sabiam que eu tinha um anjo guardião observando pela janela. Boa tarde, meus queridos. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Meu nome é Laura Goulart, tenho 78 anos, nasci em Jaguaruna e hoje moro aqui em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Estou sentada na minha varanda de onde posso ver o jardim que plantei com tanto carinho. As dálias estão começando a abrir, sabe? Essa época do ano elas ficam tão bonitas, com cores que alegram a vista de qualquer um que passa pela frente da minha casa. Hoje em dia, meu maior prazer é decorar ambientes. Vejam só, essa almofada bordada que está aqui do meu lado foi feita por estas mãos calejadas. Também gosto de rearranjar os móveis, mudar os quadros de lugar, fazer composições com plantas e objetos antigos. Minha casa é como um museu vivo que muda conforme meu coração pede. As pessoas da vizinhança sempre passam aqui para tomar um café e ver o que Dona Laura inventou dessa vez. Comecei a me interessar por decoração quando meu finado marido, Teodoro, me deu uma revista de arranjos domésticos, lá pelos anos 70. Naquela época, era um luxo ter revistas assim. Eu ficava horas admirando aqueles ambientes e pensando, um dia minha casa vai ser assim, aconchegante e bonita. E foi daquelas páginas gastas de tanto folhear que nasceu essa paixão que me acompanha até hoje. A sala onde estou agora mesmo foi toda decorada por mim. Nas paredes, coloquei porta-retratos com fotos da família, alguns trabalhos em macramê que aprendi a fazer assistindo vídeos na internet. Sim, essa velha aqui sabe mexer nessas modernidades. E um espelho grande que peguei em um antiquário. Dizem que espelhos antigos guardam histórias de quem já se olhou neles. Se esse espelho pudesse falar, quantas coisas ele contaria. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha do Brasil vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia encontraram esse vídeo? Tomando um chimarrão de manhãzinha, no intervalo do trabalho ou já deitadinhos na cama? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando separam um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei por muito tempo dentro do peito. Uma história sobre família, sobre dor, mas também sobre esperança e justiça. Porque, meus queridos, às vezes o perigo mora dentro da nossa própria casa, vem de quem deveria nos proteger. Mas a vida tem seus jeitos misteriosos de consertar as coisas. E nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos. Deixa eu pegar meu chalezinho, que a tarde começa a esfriar, e vou contar para vocês como foi que eu descobri que o amor verdadeiro de um filho pode ser mais forte que a ganância de muitos. Nasci em Jaguaruna, como já contei, numa casinha simples de madeira, coberta com telhas de barro que deixavam entrar um pouquinho de chuva nos dias de temporal. Meu pai, Eustáquio, trabalhava na roça plantando mandioca e milho, enquanto minha mãe, Olinda, cuidava de nós e ainda costurava para fora. Éramos 5 irmãos, eu, a caçula, minha irmã Zenaide e meus 3 irmãos, Durval, Olívio e Jerônimo. Dias de muito suor, mas também de muita união. Nossa casa ficava no final de uma estradinha de chão batido. O telhado, quando chovia, fazia aquele barulhinho que até hoje me embala nas noites de insônia. O chão era de terra batida, bem alisadinho pela vassoura de palha que mamãe passava todo o santo dia. As paredes eram de tábuas que deixavam frestas por onde o vento entrava assobiando, trazendo o cheiro do mato e, no inverno, um friozinho de cortar os ossos. Minha infância foi de pés no chão e mãos na massa. Aos 7 anos, já ajudava a mamãe a socar feijão no pilão, a lavar roupa na beira do riacho e a cuidar das galinhas no terreiro. Enquanto as meninas da cidade brincavam com bonecas de porcelana, eu fazia as minhas com espigas de milho, enfeitando com retalhos que sobravam dos trabalhos de costura da minha mãe.
Mas não me entendam mal, eu era feliz, muito feliz. A vida simples nos ensina a dar valor ao que realmente importa. A escola era longe, uns 5 quilômetros de caminhada. Ia junto com meus irmãos, sempre de pés descalços, para não gastar o único par de sapatos que tínhamos, guardado para dias de missa. Na escola, aprendi a ler com a professora Normélia, uma senhora de cabelos presos num coque bem apertado e olhos que pareciam enxergar nossa alma. Foi ela quem me deu o primeiro livro, um livro de poesias que guardo até hoje como um tesouro. Aos domingos, depois da missa, a família toda se reunia embaixo da figueira grande que tinha no quintal. Papai tocava viola, mamãe fazia um cuscuz de milho com leite que era uma delícia, e nós crianças corríamos e brincávamos até o sol se pôr. Era o nosso momento sagrado, sabe? Aquele em que éramos simplesmente felizes juntos. Minha mãe tinha um ditado que repetia sempre: "Filha, a vida é como bordar um pano. Por cima fica bonito, por baixo os nós seguram tudo." Só fui entender o significado disso muitos anos depois, quando a vida começou a me mostrar seus nós mais apertados. Quando completei 15 anos, conheci o Teodoro num baile de festa junina. Ele era filho de imigrantes italianos, trabalhava com marcenaria e fazia os móveis mais bonitos da região. Alto, de olhos verdes e um sorriso tímido, conquistou meu coração assim que me tirou para dançar uma quadrilha. Menina dos olhos de jabuticaba, ele me chamava, porque dizia que meus olhos eram pretos e brilhantes como aquela fruta. Namoramos por 2 anos, sempre com meu pai sentado na varanda, vigiando de longe. Em 1962, nos casamos numa cerimônia simples, na igreja matriz de Jaguaruna. Eu tinha 17 anos, ele 22. Na semana seguinte, partimos para Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, onde Teodoro conseguiu emprego numa grande marcenaria. Foi difícil deixar minha família, mas o coração da gente vai onde o amor chama, não é mesmo? Em Venâncio Aires, começamos nossa vida numa casa pequena alugada. Com o tempo e muito trabalho, Teodoro prosperou. Abriu sua própria marcenaria e, aos poucos, construímos nossa casa grande, aquela que seria o palco de tantas alegrias. E depois de tantas dores. Os anos foram passando e Deus nos abençoou com 6 filhos, todos homens: Osvaldo, Agenor, Aristides, Isidoro, Arlindo e Valdomiro, o caçula. Criei todos com muito amor, ensinando os valores que aprendi com meus pais: honestidade, trabalho duro e respeito ao próximo. Enquanto eram pequenos, nossa casa era cheia de risadas, brigas de criança e o barulho alegre que só uma família grande sabe fazer. Valdomiro, meu caçulinha, era diferente dos outros desde pequeno. Enquanto os irmãos eram mais brutos, gostavam de correr, brigar e se meter em confusão. Ele era calmo, gostava de livros e tinha uma sensibilidade que me lembrava muito o pai. "Esse menino tem o coração na flor da pele", dizia Teodoro com orgulho. Era o único que se interessava pela marcenaria do pai, passando horas a fio aprendendo o ofício, enquanto os outros preferiam os negócios, o comércio, o dinheiro rápido. Nossa casa em Venâncio Aires era grande e antiga, com um jardim nos fundos onde eu plantava minhas flores e ervas. Tinha uma varanda que circulava toda à frente, janelas altas e uma sala de estar ampla onde fazíamos nossas reuniões de família aos domingos. Foi nessa casa que vivi as melhores e as piores fases da minha vida. Foi nessa casa que vi meus filhos crescerem, que vi meu Teodoro partir deste mundo e que aprendi que às vezes quem deveria proteger é quem mais machuca. O tempo foi passando, os meninos cresceram, se tornaram homens. Mas nem sempre os filhos crescem como a gente sonha, meus queridos. Às vezes, a vida toma rumos que nunca imaginamos. E foi assim que, de repente, me vi sozinha numa casa grande demais, com o coração partido e cercada por perigos que eu nunca imaginei ter que enfrentar. Os anos foram passando rápido demais. Meus filhos cresceram, a marcenaria do Teodoro prosperou e nossa vida em Venâncio Aires parecia um sonho que eu não merecia, de tão bonita.
Mas como dizem, depois da bonança sempre vem a tempestade, e a nossa chegou de mansinho, sem que percebêssemos. Em 2010, Teodoro começou a sentir dores no peito. No começo, ele disfarçava, dizia que era só cansaço, coisa da idade. Já estávamos na casa dos 60 anos, afinal. Mas um dia, enquanto serrava uma tábua de embuia para fazer uma cama de casal que tinha encomendado, ele caiu. Valdomiro, que trabalhava com o pai na marcenaria, foi quem o socorreu. Nunca vou esquecer a expressão no rosto do meu caçula quando chegou em casa correndo, dizendo para eu ir rápido, que o pai tinha passado mal. No hospital, o diagnóstico foi duro. Problema no coração. Dona Laura, seu marido precisa de uma cirurgia urgente, disse o doutor Gumercindo, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Foram 3 meses de espera por uma vaga no hospital de Porto Alegre. 3 meses de angústia de ver meu Teodoro definhando dia após dia, cada vez mais pálido, cada vez mais fraco. Durante esse tempo, nossos 5 filhos mais velhos, Osvaldo, Agenor, Aristides, Isidoro e Arlindo, vinham nos visitar, mas nunca ficavam muito tempo. Já tinham suas vidas, seus negócios em cidades vizinhas. Apenas Valdomiro permaneceu ao nosso lado, assumindo a marcenaria, cuidando do pai, me ajudando com as tarefas mais pesadas. Mãe, não se preocupe com dinheiro, eu estou aqui. Ele me dizia, segurando minhas mãos enrugadas nas dele, fortes e calejadas como as do pai. Eu agradecia a Deus por ter ao menos um filho com o coração no lugar certo. Finalmente, conseguimos a vaga para a cirurgia. Teodoro foi operado, mas seu coração já estava muito comprometido. Ele voltou para casa diferente, mais frágil, mais silencioso. Passou a ficar mais tempo sentado na varanda, observando o movimento da rua, as crianças brincando, a vida que continuava sem pedir licença. Foi nessa época que percebi uma mudança nos meus outros filhos. Eles começaram a visitar mais, principalmente aos domingos. No começo, pensei que estivessem preocupados com o pai, que finalmente tinham entendido a importância da família. Como eu estava enganada, meu Deus! Numa dessas visitas dominicais, Osvaldo, o mais velho, sentou-se ao lado do pai na varanda. Eu estava na cozinha, fazendo um chá, quando ouvi a conversa. Pai, o senhor já pensou no que vai fazer com a casa e a marcenaria? Não é bom deixar as coisas sem resolver, sabe como é? O silêncio que seguiu aquelas palavras foi como um tapa na minha cara. Meu filho estava falando de herança com seu pai ainda vivo. Senti minhas pernas fraquejarem e tive que me apoiar na pia para não cair. Teodoro, mesmo debilitado, não perdeu a firmeza. Filho, quando eu partir, sua mãe é quem vai decidir o que fazer. A casa e tudo que construímos é dela por direito. A resposta não agradou. Dali em diante, as visitas dos filhos mais velhos passaram a ter sempre o mesmo assunto: a casa, a marcenaria, o terreno, o dinheiro guardado. Como abutres rondando, esperando o momento certo para dar o bote. Valdomiro foi o único que nunca entrou nessas conversas. Ao contrário, se irritava quando os irmãos tocavam no assunto. Pai ainda está vivo, respeitem ele, dizia com os olhos faiscando. A tensão entre os irmãos foi crescendo, crescendo. Já não conseguiam estar no mesmo ambiente sem que houvesse uma discussão. Teodoro sofria com aquilo, eu via em seus olhos o desgosto, a decepção com os filhos que tinha criado. Numa noite de chuva forte, em setembro de 2013, meu Teodoro dormiu para não mais acordar. Partiu silenciosamente, como se não quisesse incomodar. Encontrei-o de manhã, frio, com uma expressão serena, finalmente em paz. O velório foi um momento difícil. Os 5 filhos mais velhos mantinham expressões solenes, recebiam condolências, mas eu percebia seus olhares se cruzando, como se trocassem mensagens secretas. Valdomiro, por outro lado, estava devastado. Era o único que chorava abertamente, sem vergonha da dor. Depois do enterro, voltamos todos para casa. Chovia ainda, o céu cinzento parecia compartilhar nossa tristeza, ou pelo menos a minha e a de Valdomiro. Na sala, Osvaldo pigarreou e disse o que, eu percebi, já estava ensaiado. Mãe,
Precisamos conversar sobre a casa e os negócios do pai. Não era possível. Meu marido acabara de ser enterrado e ele já queria falar de bens? Olhei para os outros 4, que assentiam concordando. Apenas Valdomiro se levantou, indignado. O pai de vocês não esfriou na sepultura e já querem dividir o que é dele? Que tipo de filhos são vocês? Agenor, o segundo mais velho, se aproximou do irmão caçula com um dedo em riste. Cala a boca, Valdomiro. Você sempre foi o queridinho, o protegido. Agora nós também temos direito à nossa parte. Que parte? Valdomiro gritou. Vocês nunca se importaram com o pai ou com a mãe, só aparecem aqui para pedir dinheiro ou favores. O que se seguiu foi uma discussão terrível. Palavras que nunca deveriam ser ditas entre irmãos foram jogadas como pedras afiadas. Eu tentei intervir, mas minha voz frágil se perdia no meio dos gritos. A discussão só escalava, até que Aristides, sempre o mais violento, empurrou Valdomiro contra a parede. Você não é melhor que ninguém. Se pensa que vai ficar com tudo, está muito enganado. A briga física que se seguiu foi de partir o coração. Meus filhos, que eu tinha embalado nos braços, que tinha amamentado, ensinado a andar e a falar, agora se agrediam como inimigos mortais. Valdomiro, mesmo sendo mais jovem e forte, estava em desvantagem numérica. 5 contra 1. Em meio à confusão, Isidoro gritou algo que me congelou o sangue. Se você não sumir daqui, a gente acaba com você. Ninguém vai sentir sua falta. Não era uma ameaça vazia. Eu vi nos olhos dos meus filhos mais velhos algo que nunca tinha visto antes. Um ódio cego, uma ganância que os transformava em pessoas que eu não reconhecia mais. A briga terminou com Valdomiro sangrando, o nariz quebrado, um olho roxo. Ele se levantou com dificuldade, olhou para os irmãos, depois para mim, e disse as palavras que me perseguiriam por mais de uma década. Eu não tenho mais irmãos, e vocês não merecem ter uma mãe como ela. Pegou apenas sua carteira e as chaves da moto, e saiu porta afora, na chuva torrencial. Aquela foi a última vez que o vi por muitos, muitos anos. Meu caçula, meu menino de coração bom, tinha desaparecido na noite escura, levado pela violência dos próprios irmãos. E eu, uma viúva recente, fiquei ali, entre os cacos do que um dia foi uma família, sem saber o que seria da minha vida dali para frente, sem imaginar o inferno que me aguardava nas mãos dos meus próprios filhos. Depois que Valdomiro desapareceu naquela noite chuvosa, a vida na casa grande de Venâncio Aires se transformou num pesadelo. Fiquei sozinha, uma viúva de 66 anos, à mercê dos meus próprios filhos. No começo, eles disfarçaram bem suas intenções. Vinham me visitar, perguntavam se eu precisava de algo, faziam compras. Quem não conhecesse a situação poderia até achar que eram filhos exemplares. Mas então, 2 semanas após o enterro de Teodoro, Osvaldo apareceu com os papéis na mão. Estava acompanhado dos outros 4 irmãos. Mãe, trouxe uns documentos para a senhora assinar. É para facilitar as coisas na marcenaria, para não ter problemas com banco e impostos. Pedi para ler os papéis, mas Agenor, que trabalhava num escritório de contabilidade, me interrompeu. Não precisa se preocupar com isso, mãe. São só burocracias. A senhora nem vai entender esses termos jurídicos. É melhor confiar na gente. Algo dentro de mim acendeu um alerta. Teodoro sempre me ensinou a nunca assinar nada sem ler. Devolvi os papéis e disse com firmeza: vou levar isso ao doutor Juvenal, o advogado amigo do seu pai. Depois que ele me explicar, eu assino. Foi como se tivesse jogado água em gato. A reação deles foi imediata. Osvaldo arrancou os papéis da minha mão, Aristides bateu na mesa com tanta força que minha xícara de chá virou, derramando o líquido quente na toalha bordada. A senhora não vai levar nada a advogado nenhum, gritou Isidoro. Ou assina agora, ou as coisas vão ficar difíceis por aqui. Aquele foi o primeiro momento em que realmente senti medo dos meus próprios filhos. Vi nos olhos deles algo que uma mãe nunca deveria ver, uma frieza calculista, uma determinação cruel.
Eram olhares de estranhos, não dos meninos que eu tinha criado. Saiam da minha casa, falei, tentando manter a voz firme, apesar do tremor que tomava conta do meu corpo. Saiam agora. Eles saíram, mas Arlindo, o quinto filho, que até então estava quieto, parou na porta e disse algo que me arrepia até hoje quando lembro. A senhora vai mudar de ideia, mãe. Todo mundo muda. Passei a noite toda trancada no quarto, com uma cadeira encostada na porta. Pela primeira vez, senti medo dentro da minha própria casa. No dia seguinte, tentei ligar para o Dr. Juvenal, mas o telefone estava mudo. Quando fui verificar, o fio tinha sido cortado. Naquela mesma semana, começou a estratégia deles. Arlindo apareceu dizendo que, como eu estava sozinha, ele iria morar comigo, para me fazer companhia. Não tive como recusar. Ele se instalou no quarto que era de Valdomiro e pouco a pouco foi tomando conta da casa. Em menos de um mês, eu não podia mais receber visitas. É para sua segurança, mãe. Tem muito aproveitador por aí, dizia ele. Minhas amigas da igreja tentaram me visitar algumas vezes, mas ele as mandava embora, dizendo que eu estava descansando ou doente. O telefone nunca foi consertado. Minha comunicação com o mundo exterior foi cortada. Aos poucos, fui me tornando prisioneira na minha própria casa. Arlindo controlava o dinheiro, as compras, até mesmo o que eu comia e quando comia. Os outros 4 vinham regularmente, sempre com mais papéis para assinar. Quando eu recusava, a punição era imediata. Ficava sem comida ou sem os remédios para a pressão que precisava tomar. Às vezes, Arlindo esquecia de me levar comida por um dia inteiro. A senhora está ficando esquecida, mãe. Já não tem mais idade para cuidar dessas coisas todas, diziam quando eu reclamava. E assim foi por meses. Eu definhando, perdendo peso, perdendo vontade de lutar. Tentei fugir 2 vezes, mas Arlindo tinha trocado as fechaduras e guardava as chaves consigo. As janelas da frente foram lacradas para evitar o frio, segundo ele. Eu estava completamente isolada. 1 ano após a morte de Teodoro, quando eu já estava quase desistindo, tive uma ideia. Fingi estar conformada com a situação. Comecei a assinar alguns papéis menos importantes, sempre pedindo para ler antes, para que eles baixassem a guarda. A estratégia funcionou. Eles começaram a relaxar, achando que tinham me quebrado. Aproveitei essa falsa sensação de segurança deles para esconder uma carta com a vizinha. Dona Creusa, que morava na casa ao lado, sempre desconfiou que algo estava errado. Uma tarde, enquanto Arlindo foi ao mercado, consegui passar um bilhete por baixo da cerca, pedindo para ela entregar à polícia. Ela prometeu ajudar. Mas meus filhos tinham olhos em toda parte. Alguém viu Dona Creusa indo à delegacia e avisou Arlindo. Quando ele voltou, estava com um ódio que eu nunca tinha visto antes. Arrastou-me pelos cabelos até o quarto e me trancou lá por 3 dias, sem comida, apenas com um pouco de água. Dona Creusa nunca mais foi vista. Soube depois que seus filhos a levaram para outra cidade, para tratar a saúde. Tenho certeza que foi por medo. Foi então que começou o ritual de domingo. Todo domingo à tarde, os 5 se reuniam na minha casa. Osvaldo, Agenor, Aristides, Isidoro e Arlindo se sentavam na sala de estar, tomando café que eles mesmos faziam. Nunca me deixavam preparar nada, com medo que eu colocasse algo na bebida deles. Me traziam para a sala, me sentavam numa cadeira no centro e ali começavam o que chamavam de reunião de negócios. Era uma tortura psicológica sistemática. Cada um, por sua vez, me dizia o quanto eu estava sendo ingrata, o quanto estava atrapalhando a vida deles, como Valdomiro tinha fugido porque não aguentava mais me ver, como Teodoro havia morrido de desgosto por minha causa. A senhora acha que aquele marido inútil deixou alguma coisa? Foi nosso trabalho que construiu tudo isso, Aristides costumava gritar, apontando para as paredes da casa. Se não fosse por nós, a senhora estaria pedindo esmola na rua. As palavras eram como facas, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Às vezes, não ficava só nas palavras. Quando eu respondia ou tentava me defender, Arlindo, que era o mais violento, vinha com o chinelo na mão.
A senhora precisa aprender a respeitar os filhos. O chinelo estalava nas minhas pernas, nos meus braços, nas minhas costas. Um dia, quando tentei gritar por socorro, Aristides colocou um pano na minha boca enquanto os outros seguravam meus braços. O terror daqueles momentos nunca vou esquecer. Mas o pior de tudo, o que mais me machucava, era o final daquelas sessões de domingo. Quando já tinham se divertido o suficiente com minha humilhação, Osvaldo, o mais velho, sempre se inclinava para mim e sussurrava a mesma frase com um sorriso gelado. Esse segredo morre com a gente velha. E todos riam, como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Como se estivessem compartilhando uma brincadeira inocente, não a tortura de sua própria mãe. À noite, depois que eles saíam, eu me arrastava até meu quarto e chorava silenciosamente para que Arlindo não ouvisse. Pensava em Valdomiro e me perguntava onde estaria meu caçula, se estava bem, se pensava em mim. Rezava pedindo a Deus que o protegesse, onde quer que estivesse, e no fundo do meu coração desejava que ele nunca voltasse, não para me ver naquela situação degradante, não para cair nas garras dos irmãos que já tinham ameaçado sua vida uma vez. Os anos foram passando assim. 2, 3, 5 anos de humilhação contínua. Eu sobrevivia um dia de cada vez, rezando para que meu corpo frágil finalmente cedesse e eu pudesse me reunir com Teodoro, longe daquele inferno. Em 2017, as coisas pioraram. Consegui ouvir uma conversa entre Osvaldo e Arlindo na varanda. Estavam falando sobre vender a casa e a marcenaria, que nesse ponto já estava praticamente abandonada. Só que havia um problema. Mesmo com os papéis que eu tinha assinado, para uma venda desse porte, precisavam da minha assinatura com firma reconhecida em cartório. E não podiam simplesmente me levar a um cartório no estado em que eu me encontrava, desnutrida, cheia de marcas, claramente maltratada. A velha não vai durar muito mais, disse Osvaldo. É só esperar. Já esperamos demais, respondeu Arlindo. Talvez seja a hora de acelerar as coisas. Aquela conversa me gelou até os ossos. Percebi que estavam considerando algo que até então era apenas uma ameaça. Acabar comigo de uma vez por todas. Foi quando comecei a fingir que estava mais fraca do que realmente estava. Parava de comer no meio das refeições, fingia tonturas, deixava cair coisas. Queria que acreditassem que eu realmente estava no fim, para que baixassem a guarda. A estratégia pareceu funcionar. As reuniões de domingo ficaram menos violentas, não porque eles tivessem se tornado mais humanos, mas porque achavam que não valia mais a pena desperdiçar energia com alguém que logo não estaria mais ali. Mas, como dizem, a esperança é a última que morre. E a minha encontrou um novo fôlego no dia em que, limpando o porão a mando de Arlindo, encontrei uma velha caixa de fotografias. Entre elas, uma me chamou a atenção. Teodoro, eu e nossos 6 filhos ainda crianças, todos sorridentes. Virei a foto e vi um número de telefone anotado a lápis, com uma caligrafia que reconheci imediatamente. Era a de Valdomiro. Será que ainda seria o mesmo número depois de tantos anos? Será que meu filho ainda pensava em mim, ou tinha seguido sua vida, deixando para trás as memórias dolorosas? Guardei aquele número na memória, repetindo-o mentalmente como um mantra, esperando uma oportunidade. Eu não sabia quando ou como, mas aquele número poderia ser minha única esperança de salvação. E foi com essa pequena chama de esperança que continuei sobrevivendo, dia após dia, semana após semana, domingo após domingo, ouvindo sempre a mesma frase terrível ao final de cada sessão de tortura. Esse segredo morre com a gente, velha. Eles não sabiam, mas eu guardava dentro de mim a certeza de que aquele segredo não morreria comigo. Não enquanto houvesse um fio de esperança, não enquanto Valdomiro estivesse em algum lugar, vivo, talvez pensando na mãe que havia deixado para trás. Vou prosseguir com o bloco 4B, o ponto de ruptura. Bloco 4B, o ponto de ruptura. Aquele número de telefone encontrado no verso da foto virou minha âncora, meu fio de esperança.
O desafio era encontrar uma forma de usar um telefone sem que meus carcereiros percebessem. Arlindo raramente saía de casa, e quando o fazia, levava o celular consigo. O telefone fixo continuava desconectado, um lembrete constante do meu isolamento. Durante meses, observei a rotina da casa com atenção renovada. Tinha percebido que às terças-feiras, Arlindo saía para encontrar os irmãos no bar do Quinzinho, onde discutiam seus negócios. Era o único momento em que eu ficava sozinha, mas ele sempre trancava portas e janelas antes de sair. Numa dessas terças, em janeiro de 2018, observei algo que me deu uma ideia. Estava um calor insuportável e, antes de sair, Arlindo abriu uma pequena janela do banheiro para a ventilação. Uma janela tão estreita que nem uma criança passaria por ela, mas grande o suficiente para o que eu planejava. Esperei que ele saísse e corri ao telefone da vizinha nova, Dona Eulália, que havia se mudado para a casa onde antes morava Dona Creusa. Eu a observava pela fresta da cortina, sempre cuidadosa e gentil com todos. Escrevi um bilhete curto. Por favor, me empreste seu celular por 5 minutos. É questão de vida ou morte. Passe-o pela janela do banheiro. Estou presa pelos meus próprios filhos. Laura, a vizinha. Dobrei o papel várias vezes, até formar uma pequena bolinha, e reunindo todas as minhas forças, arremessei-o pela janela do banheiro. Por um milagre, o papel caiu exatamente no varal de Dona Eulália, entre as roupas estendidas. As horas que se seguiram foram de pura agonia. E se ela não visse o bilhete? E se não acreditasse? E se contasse a Arlindo? Pior, e se o número não fosse mais de Valdomiro? No fim da tarde, quase desistindo de minha esperança, ouvi um suave assobio vindo da janela do banheiro. Corri o mais silenciosamente que pude, e lá estava a Dona Eulália, seus olhos cheios de preocupação, estendendo seu celular através da pequena abertura. 5 minutos, ela sussurrou. Estarei aqui esperando. Com as mãos trêmulas, disquei o número que havia decorado. 1, 2, 3 toques. Ninguém atendia. Meu coração apertou. No quarto toque, uma voz masculina respondeu, uma voz que, mesmo após tantos anos, reconheci imediatamente. Alô? Valdomiro? Minha voz saiu embargada, quase inaudível. Silêncio do outro lado. Então, um suspiro profundo. Mãe, é você? As lágrimas vieram em cascata. Era ele. Meu filho estava vivo. Filho, me escute bem, não tenho muito tempo. Falei rapidamente. Estou presa na casa. Seus irmãos... Eles me maltratam, querem ficar com tudo, estão planejando. Não consegui terminar. A emoção era forte demais, as palavras engasgavam. Mãe, calma, eu já sei de tudo. Aquela frase me pegou de surpresa. Como assim? Eu nunca fui embora de verdade, explicou ele. Fiquei em Lajeado, a menos de 1 hora daí. Sempre mantive contato com alguns conhecidos que me contavam como a senhora estava. Sabia que algo estava errado, mas não tinha provas, e eles são 5 contra 1. Por que não voltou? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Porque eles me matariam, mãe. Você ouviu o que disseram naquela noite. E então, o que seria da senhora? Eu precisava encontrar outra maneira. Ouvi o barulho distante de um carro. Arlindo poderia estar voltando. Não tenho muito tempo. O que fazemos agora? Eu tenho um plano, disse Valdomiro com uma firmeza que lembrava seu pai. Já conversei com a polícia aqui, mas eles disseram que precisam de provas, de um flagrante. Escute com atenção. Ele me explicou rapidamente o que deveríamos fazer. Era arriscado, mas possível. O próximo domingo seria a oportunidade perfeita, quando todos os 5 estariam reunidos para sua sessão habitual. Consegue aguentar até domingo, mãe? Aguentei por mais de 4 anos, filho. Posso aguentar mais alguns dias. Domingo, então, estarei lá fora na janela grande da sala às 4 da tarde. Quando Osvaldo disser aquela frase, sei qual é, meus informantes me contaram, a senhora olha para a janela e diz, olha quem está na janela. Só isso.
Devolvi o celular à dona Eulália, agradecendo com o olhar, incapaz de expressar em palavras a gratidão que sentia. Ela apertou minha mão através da janela e disse: "Vou rezar pela senhora, dona Laura." Os próximos dias foram os mais longos da minha vida. Cada hora se arrastava, cada refeição insossa, cada ordem humilhante de Arlindo. Tudo era suportável agora porque havia um fim à vista. Mantive minha rotina. Continuei fingindo fraqueza e submissão, enquanto por dentro uma chama de esperança crescia. No sábado à noite, mal consegui dormir. E se Valdomiro não viesse? E se o plano não funcionasse? E se meus outros filhos descobrissem? Rezei a noite toda pedindo forças para enfrentar o que viria. O domingo amanheceu claro, um dia bonito de verão. Por volta do meio-dia, os carros começaram a chegar. Primeiro Osvaldo, depois Agenor, seguido por Aristides e, por último, Isidoro. Arlindo os recebeu na varanda, todos rindo e falando alto, como velhos amigos se reunindo para um churrasco. Só eu sabia o verdadeiro propósito daquele encontro. Às 3h30, como de costume, Arlindo veio me buscar no quarto. "Arrume-se, velha, os meninos querem conversar." Vesti meu melhor vestido. Uma roupa simples, já gasta pelo tempo, mas ainda digna. Penteei os cabelos brancos que há anos não viam um salão de beleza. Olhei-me no espelho rachado do quarto e, pela primeira vez em muito tempo, não vi apenas uma vítima. Vi uma sobrevivente. Uma mulher que, apesar de tudo, não tinha sido quebrada. Fui levada para a sala onde os 5 já estavam sentados, bebendo cerveja e discutindo sobre dinheiro, como sempre. Quando entrei, as conversas cessaram. Osvaldo apontou para a cadeira no centro da sala. A mesma cadeira onde eu era humilhada domingo após domingo. A reunião começou como sempre. Acusações, insultos, ameaças veladas. Senti o tempo se arrastar. Será que já eram 4 horas? Será que Valdomiro estava lá fora, esperando? Ou será que tudo não passava de uma cruel ilusão criada por minha mente desesperada? Quando já não aguentava mais, Osvaldo se levantou, aproximou-se e se inclinou sobre mim, como sempre fazia no final da sessão. Seu hálito de cerveja e cigarro me enjoou. "Acho que a senhora finalmente entendeu seu lugar, não é? Está quase na hora de assinar aqueles papéis do cartório. A casa vai ser vendida, querendo ou não." Mantive o olhar fixo na janela atrás dele. As cortinas estavam fechadas, mas uma leve brisa as movia suavemente. "Não vai dizer nada? Melhor assim. Só me escute bem." Ele continuou, baixando ainda mais a voz para o sussurro ameaçador que eu conhecia tão bem. "Esse segredo morre com a gente, velha." Os outros 4 riram, como sempre faziam. Era o momento que eu esperava. Com uma coragem que não sabia que ainda possuía, levantei os olhos para Osvaldo e, com voz clara e firme, uma voz que não usava há anos, disse: "Olha quem está na janela." A princípio, eles não reagiram. Osvaldo chegou a sorrir, achando que era algum tipo de delírio da minha parte. Mas então Agenor, que estava de frente para a janela, olhou na direção que eu apontava. Sua expressão mudou instantaneamente, o rosto empalidecendo como se tivesse visto um fantasma. "O que foi?" perguntou Aristides, virando-se também. Um a um, eles se viraram para a janela. As cortinas finas agora revelavam uma silhueta. A silhueta de um homem que observava a cena de fora. Não qualquer homem. Era Valdomiro, que eles pensavam estar morto ou desaparecido para sempre. "Não é possível", murmurou Isidoro, levantando-se bruscamente. Arlindo foi o primeiro a reagir. Correu até a janela e abriu as cortinas com violência. Lá estava meu caçula, olhando-os com uma expressão séria e determinada que lembrava tanto seu pai. E não estava sozinho. Ao seu lado, 2 policiais uniformizados observavam a cena dentro da casa. "O que significa isso?" gritou Osvaldo, avançando em minha direção com os punhos cerrados. Nesse momento, a porta da frente se abriu com um estrondo. Mais policiais entraram, seguidos por Valdomiro.
Um dos policiais, que parecia ser o comandante, falou em voz alta e autoritária. Todos parados onde estão. Temos uma denúncia de cárcere privado e maus tratos contra Dona Laura Goulart. Meus filhos mais velhos ficaram paralisados, olhando uns para os outros em pânico. Tem alguém aqui, sussurrou Agenor, como se não fosse óbvio. É meu filho Valdomiro, respondi, com uma confiança que não sentia há anos. E ele não está sozinho. Os policiais avançaram, algemando um por um dos meus filhos mais velhos. Eles protestavam, gritavam, ameaçavam processos, diziam que eu estava louca, que tinha inventado tudo. Mas as provas estavam ali. Meu corpo esquelético, as marcas de agressões, as fechaduras por fora das portas, as janelas pregadas. Valdomiro se aproximou e me abraçou com cuidado, como se eu fosse feita de porcelana, que pudesse quebrar a qualquer toque. E, de certa forma, era assim que me sentia. Acabou, mãe, ele sussurrou. A senhora está segura agora. Aquele foi, ao mesmo tempo, o pior e o melhor dia da minha vida. O pior, porque tive que encarar o fato de que 5 dos meus filhos, que carreguei no ventre e criei com amor, tinham se tornado monstros capazes de torturar a própria mãe. O melhor porque, depois de quase 5 anos de inferno, eu finalmente estava livre. Enquanto os policiais levavam meus filhos para fora, percebi que, apesar de tudo, uma parte de mim ainda os amava. Era um amor doloroso, um amor de mãe que nunca se extingue completamente, mesmo diante das piores traições. Mas naquele momento, o alívio da libertação era mais forte que qualquer outro sentimento. Valdomiro me conduziu para fora daquela casa que, de lar amoroso, tinha se transformado em prisão. No jardim, respirei profundamente o ar puro da tarde, sentindo o sol no rosto pela primeira vez em tanto tempo. Era como nascer de novo. Para onde vamos agora? Perguntei, insegura sobre o que o futuro reservava para uma mulher de 71 anos que havia perdido quase tudo. Para minha casa, em Chapecó, respondeu Valdomiro com um sorriso gentil. Santa Catarina é linda, mãe. A senhora vai adorar começar uma vida nova lá. Naquele momento, percebi que o pesadelo realmente tinha acabado, e que, apesar de tudo que havia perdido, eu ainda tinha o mais importante, um filho de coração bom, igual ao pai. Um filho que nunca me abandonou, mesmo quando parecia que sim. Um filho que planejou pacientemente me resgatar, quando tudo parecia perdido. Olhei uma última vez para a casa grande em Venâncio Aires, onde tantas histórias, boas e ruins, tinham se desenrolado. Então, apoiada no braço forte de Valdomiro, caminhei em direção ao carro que me levaria para uma nova vida. Uma vida em que esse segredo não morreria com a gente. Pelo contrário, seria a prova de que a justiça, mesmo que demore, sempre encontra seu caminho. A viagem até Chapecó foi longa e silenciosa. Valdomiro dirigia concentrado, enquanto eu observava a paisagem pela janela, vendo o Rio Grande do Sul ficar para trás. Era estranho deixar o estado onde tinha vivido a maior parte da minha vida, mas cada quilômetro percorrido me dava uma sensação de leveza, como se estivesse deixando para trás não apenas um lugar, mas todo o peso das memórias dolorosas. Chegamos já de noite. A casa de Valdomiro era pequena e simples, mas acolhedora. 2 quartos, uma cozinha ampla, uma sala com sofás confortáveis e, o que mais me encantou, um jardim nos fundos cheio de flores e ervas. Na varanda, havia uma cadeira de balanço de madeira que me lembrou tanto as que Teodoro fazia na marcenaria. Foi a primeira coisa que construí quando me mudei para cá, explicou o Valdomiro, notando meu olhar. Fiz igualzinha às que pai fazia, para nunca esquecer. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi sem medo. O quarto que meu filho havia preparado para mim tinha uma cama macia, lençóis limpos que cheiravam a amaciante e uma janela grande, sem trancas, sem cadeados, que dava para o jardim. Apesar do cansaço, demorei a adormecer. Era estranho não ter que ficar alerta a cada barulho, não precisar trancar a porta, não temer o amanhecer. Os primeiros dias em Chapecó foram de adaptação.
Meu corpo, fragilizado por anos de maus tratos, precisava recuperar forças. Valdomiro insistiu que eu fosse examinada por médicos. Doutora Diva, uma médica geriatra de olhar gentil, ficou horrorizada com meu estado. A senhora está com desnutrição severa, anemia, pressão alta não tratada adequadamente e sinais de estresse pós-traumático, disse ela, segurando minhas mãos enrugadas. Mas vamos cuidar de tudo isso. A senhora é forte, Dona Laura. Sobreviveu ao pior. Comecei um tratamento com remédios para a pressão, vitaminas e uma dieta especial para recuperar o peso. Também fui encaminhada para a doutora Zenaida, uma psicóloga que se especializava em trauma. No começo, era difícil falar sobre o que tinha passado. As palavras travavam na garganta, as lágrimas vinham sem aviso. Mas aos poucos, sessão após sessão, fui conseguindo colocar para fora toda a dor guardada. Valdomiro se revelou um filho ainda mais dedicado do que eu lembrava. Trabalhava como marceneiro em uma fábrica de móveis durante o dia, mas todas as manhãs preparava meu café antes de sair e ligava várias vezes para verificar se eu estava bem. À noite, jantávamos juntos e ele me contava sobre sua vida nos anos em que estivemos separados. Nunca me casei, mãe, confessou ele uma noite. Não conseguia pensar em formar família sabendo que a senhora estava sofrendo. Tinha que resolver isso primeiro. Soube então que, nos quase 5 anos desde que saíra de casa naquela noite chuvosa, Valdomiro nunca tinha realmente desaparecido. Primeiro, foi para Lajeado, onde conseguiu emprego em uma marcenaria. De lá, mantinha contato com alguns vizinhos e conhecidos em Venâncio Aires, que lhe davam notícias minhas, sempre ruins. Tentei voltar algumas vezes, contou ele. Mas Arlindo tinha espalhado que eu tinha roubado dinheiro do pai antes de fugir. Alguns até acreditaram. E os 5 juntos eram perigosos demais para eu enfrentar sozinho. Por isso ele começou a planejar. Foi à polícia em Lajeado, mas sem provas concretas do abuso, não conseguiu ajuda imediata. Economizou dinheiro, documentou o que podia através de relatos de vizinhos e esperou pela oportunidade certa. Quando a senhora ligou aquele dia, foi como um milagre, disse ele, com lágrimas nos olhos. Eu já estava quase desistindo, pensando que talvez fosse tarde demais. Enquanto isso, o processo judicial contra meus 5 filhos mais velhos seguia seu curso. Fui chamada para depor, para contar em detalhes os anos de abuso. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Olhar nos olhos deles, agora algemados e vestindo uniformes da prisão, e relatar cada humilhação, cada domingo de terror, cada ameaça. Eles negaram tudo, claro. Disseram que eu estava senil, que inventava histórias, que Valdomiro tinha me manipulado para ficar com a herança. Mas as provas eram muitas. Meu estado físico, os depoimentos dos vizinhos, as fechaduras pelo lado de fora das portas, as janelas pregadas, o telefone cortado. E havia também os papéis que tinham me forçado a assinar, transferindo bens e dinheiro para seus nomes. O julgamento durou meses. Foi notícia nos jornais locais, que chamavam o caso de A Casa dos Horrores de Venâncio Aires. Sentia vergonha quando ia às sessões do tribunal e via as pessoas me olhando, algumas com pena, outras com curiosidade mórbida. Mas doutora Zenaida sempre me lembrava. A vergonha não é sua, Dona Laura. A senhora é a vítima, não a culpada. Finalmente, em dezembro de 2018, veio a sentença. Todos os 5 foram condenados por cárcere privado, abuso de idosos, violência doméstica, estelionato e associação criminosa. Penas que variavam de 12 a 15 anos de prisão, dependendo do grau de participação de cada um. A casa e a marcenaria em Venâncio Aires, que eles tinham tentado tomar, foram legalmente garantidas como minhas. O que a senhora quer fazer com a casa? Perguntou o advogado que nos representava, Dr. Odair. Pensei longamente. Aquela casa guardava memórias preciosas de quando Teodoro era vivo e nossos filhos ainda eram crianças inocentes, mas também guardava o horror dos últimos anos. Cada cômodo, cada móvel me lembraria do que passei. Quero vender,
decidi finalmente, e doar metade do dinheiro para uma instituição que cuide de idosos vítimas de violência. O restante será para garantir meu sustento e o futuro de Valdomiro, o único filho que honrou o nome do pai. Assim foi feito. A casa foi vendida por um bom valor, que nos permitiu viver com conforto. Valdomiro pôde sair do emprego na fábrica e abrir sua própria marcenaria em Chapecó, realizando o sonho que compartilhava com o pai. Quanto a mim, a recuperação foi lenta, mas constante. O corpo respondeu bem aos tratamentos, e aos poucos fui recuperando o peso, a cor no rosto, o brilho nos olhos. A mente demorou mais, os pesadelos vinham frequentes, acordava muitas vezes gritando, achando que estava de volta àquela cadeira no centro da sala. Valdomiro vinha correndo, me acalmava, ficava ao meu lado até que eu voltasse a dormir. Nas sessões com doutora Zenaida, aprendi técnicas para lidar com o trauma, para não deixar que o passado contaminasse meu presente. Uma das coisas que mais me ajudou foi encontrar um propósito, algo que me desse prazer e me fizesse sentir útil novamente. Foi assim que redescobri minha paixão por decoração. Começou com pequenas mudanças no meu quarto, uma almofada colorida aqui, um vaso de flores ali. Valdomiro notou meu interesse e me incentivou. Por que a senhora não decora a casa inteira do seu jeito? Pode mudar o que quiser. Aquele convite abriu um mundo de possibilidades. Comecei pesquisando em revistas, depois em sites da internet. Sim, aprendi a usar o computador com a ajuda de Valdomiro. Descobri que tinha um olhar especial para cores e arranjos, para transformar ambientes simples em espaços acolhedores. A casa foi sendo transformada aos poucos. Pintamos as paredes em tons suaves. Trocamos as cortinas por tecidos leves que deixavam a luz entrar. Compramos plantas para dar vida aos cantos. Cada mudança era discutida entre nós dois. Cada objeto novo era escolhido com carinho. Quando terminamos nossa casa, os amigos de Valdomiro que vinham visitar ficavam impressionados com a transformação. Uma vizinha chegou a me perguntar se eu poderia dar algumas ideias para a sala dela. Depois outra pediu ajuda com o quarto do filho adolescente. Logo, sem que eu percebesse, estava dando pequenas consultorias de decoração para pessoas do bairro. A senhora devia cobrar por isso, disse Valdomiro um dia, vendo-me desenhar um projeto para a casa de Dona Odete, uma viúva que morava na rua de baixo. Não, filho, não faço por dinheiro. Faço porque cada ambiente que transformo é como se eu também me transformasse por dentro. Cada cor nova que escolho é uma mancha escura do passado que se apaga. Mas a ideia foi crescendo. Em 2020, quando a pandemia chegou e todos ficamos mais tempo em casa, as pessoas começaram a valorizar ainda mais seus espaços. A procura por minhas consultorias aumentou. Criei um pequeno perfil no Instagram, com a ajuda do filho de Dona Odete, onde mostrava os antes e depois dos ambientes que decorava. Para minha surpresa, o perfil cresceu rapidamente. Decorações da Vovó Laura se tornou conhecido em Chapecó. Eu não cobrava caro. Às vezes aceitava até pagamentos em produtos, como doces caseiros ou trabalhos de crochê. O importante era a satisfação de ver os sorrisos quando as pessoas viam suas casas transformadas, mais bonitas, mais aconchegantes. Em um desses projetos, conheci Durvalina, uma senhora de 75 anos que queria redecorar sua sala para receber os netos no Natal. Enquanto conversávamos sobre cores e móveis, ela me contou que também tinha passado por situações difíceis com seus familiares. Nem todos os filhos sabem honrar seus pais na velhice, disse ela, com um olhar que mostrava que entendia minha dor sem que eu precisasse explicar. Durvalina se tornou uma amiga querida e, através dela, conheci outras senhoras da comunidade. Formamos um pequeno grupo que se reunia uma vez por semana para tomar chá, trocar receitas e, principalmente, compartilhar histórias. Ali, entre iguais, pude falar abertamente sobre meu passado sem medo de julgamentos. E descobri que não estava sozinha. Outras também carregavam cicatrizes invisíveis de abusos e abandonos. Juntas, decidimos criar um projeto maior. Um grupo de apoio oficial para idosos vítimas de violência familiar. Com a ajuda do Centro de Referência do Idoso de Chapecó
e o apoio de profissionais voluntários como a doutora Zenaida, o grupo cresceu e se tornou um espaço seguro onde pessoas como eu podiam encontrar acolhimento e orientação. Enquanto isso, os anos na prisão foram transformando meus outros filhos de maneiras diferentes. Osvaldo e Aristides, os mais agressivos, nunca demonstraram arrependimento. Arlindo e Isidoro, após 2 anos encarcerados, escreveram cartas pedindo perdão, mas senti que eram mais motivadas pela esperança de redução de pena do que por genuíno remorso. Apenas Agenor parecia verdadeiramente arrependido. Suas cartas eram longas, detalhadas, cheias de lembranças da infância e reconhecimento do mal que tinha feito. Respondi apenas à carta de Agenor. Foi difícil encontrar as palavras certas, o equilíbrio entre o perdão e a justiça. Escrevi, apaguei, reescrevi várias vezes, com o apoio de doutora Zenaida. No final, a mensagem era simples. Eu o perdoava como mãe, mas isso não significava esquecer ou aceitar o que ele tinha feito. Ele precisava cumprir sua pena, e talvez no futuro, quando estivesse verdadeiramente regenerado, poderíamos tentar reconstruir algum tipo de relação. Essa decisão de perdoar, mesmo com ressalvas, foi libertadora. Percebi que o ódio só me mantinha presa ao passado, enquanto o perdão, não para benefício deles, mas para o meu próprio bem-estar, me permitia seguir em frente. E assim, dia após dia, ano após ano, fui reconstruindo minha vida em Chapecó. A casa que decorei com Valdomiro se tornou um verdadeiro lar, cheio de luz, cores e paz. Meu trabalho com decoração, mesmo modesto, me dava propósito e alegria. O grupo de apoio crescia, ajudando outras pessoas a encontrarem sua voz e sua força. Em 2022, recebi uma notícia que me balançou. Agenor, depois de 4 anos de prisão exemplar, tinha conseguido progressão para o regime semiaberto. Ele me escreveu, perguntando se poderia me visitar quando tivesse autorização para sair temporariamente. Consultei Valdomiro, consultei doutora Zenaida e, principalmente, escutei meu coração. Decidi que sim, receberia Agenor. Não em nossa casa, ainda não estava pronta para isso, mas em um local público, um café no centro de Chapecó. Valdomiro insistiu em estar presente, não por desconfiança do irmão, mas para me dar apoio emocional. O reencontro aconteceu em um dia ensolarado de primavera. Agenor estava mais magro, os cabelos grisalhos, os olhos carregando o peso da culpa e do arrependimento. Quando me viu, chorou como uma criança. Não nos abraçamos. Esse gesto ainda parecia íntimo demais, mas apertamos as mãos. Era um começo, pequeno, frágil, mas um começo. Obrigado por me receber, mãe, ele disse, a voz embargada. Sei que não mereço seu perdão, mas vou passar o resto da minha vida tentando me redimir. Conversamos por quase 2 horas. Ele me contou sobre a vida na prisão, sobre o curso de marcenaria que estava fazendo. Uma homenagem ao pai, disse ele, e sobre os planos para quando saísse definitivamente. Eu falei sobre minha nova vida, sobre a decoração, sobre o grupo de apoio. Valdomiro, inicialmente tenso, foi relaxando aos poucos, até mesmo compartilhando algumas histórias da marcenaria. Quando nos despedimos, senti uma mistura de emoções. Tristeza pelo que poderia ter sido, alívio por ter conseguido enfrentar esse momento e uma pequena, tímida esperança de que, talvez, um dos meus filhos perdidos pudesse encontrar o caminho de volta. Voltei para casa naquele dia com uma certeza renovada. A vida, mesmo depois dos maiores traumas, sempre oferece chances de recomeço. O segredo é ter a coragem de aceitá-las, um dia de cada vez. E foi assim que, aos 75 anos, me vi completamente transformada. Da mulher quebrada que chegou a Chapecó em 2018, quase sem esperanças, surgiu uma nova Laura. Forte, resiliente, capaz de ajudar outros e de encontrar beleza mesmo nos lugares mais improváveis. Como dizia minha mãe Olinda, enquanto há vida, há tempo para florescer.
Hoje, minha vida em Chapecó é tão diferente daqueles anos sombrios que às vezes me pergunto se não foi tudo um pesadelo. Minha rotina começa cedo. Velhos hábitos nunca morrem. Às 6 da manhã, já estou de pé, preparando um chimarrão para tomar na varanda, enquanto observo o nascer do sol pintar o céu de rosa e dourado. Nossa casa, antes tão simples, agora reflete tudo o que aprendi sobre decoração. Cada canto tem um significado, uma história. Na sala, mantemos apenas uma peça de Venâncio Aires, a cadeira de balanço que Teodoro fez quando Valdomiro nasceu. Toda restaurada, agora simboliza não o passado doloroso, mas a continuidade do talento e do amor que transcendeu gerações. Valdomiro mora comigo, mas tem seu próprio espaço nos fundos do terreno, uma pequena casa que construiu com as próprias mãos. Sua marcenaria prospera, especializada em móveis artesanais que lembram o estilo do pai, mas com um toque moderno que atrai clientes de toda a região. Ele ainda é solteiro, mas há alguns meses começou a namorar Iracema, uma professora de artes da escola local. Quando os vejo juntos no domingo, compartilhando o almoço que preparo com tanto carinho, meu coração se enche de uma alegria que achei que nunca mais sentiria. Decorações da vovó Laura deixou de ser apenas um hobby para se tornar minha missão. 2 vezes por semana, recebo clientes em um pequeno escritório que montamos na garagem convertida. São principalmente idosos que, como eu, buscam trazer mais luz e vida para seus lares. Não cobro muito. Alguns pagam com bolos caseiros ou trabalhos manuais. O importante é a troca, o sentimento de utilidade, de contribuir para a felicidade alheia. A senhora transformou minha casa num lugar onde quero passar minhas últimas décadas. Me disse seu Ananias, um viúvo de 82 anos, depois que mudei completamente sua sala escura e deprimente num espaço cheio de cores e recordações de família. Nas quartas-feiras, o grupo de apoio aos idosos se reúne no centro comunitário. De vítima, me tornei conselheira. Compartilho minha história sem vergonha, mostrando minhas cicatrizes emocionais como medalhas de sobrevivência. Se eu conseguir sair daquele inferno e reconstruir minha vida aos 71 anos, vocês também podem, digo sempre. E vejo nos olhos daquelas pessoas a mesma chama de esperança que um dia Valdomiro reacendeu nos meus. Ano passado, fui convidada a dar uma palestra na Semana do Idoso. Tremia dos pés à cabeça quando subi no palco. Mas quando comecei a falar, as palavras fluíram como água de nascente. Contei sobre o abuso, sobre o resgate, sobre a reconstrução. Ao final, a sala inteira estava de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Uma jovem assistente social veio me abraçar. "Sua história salvou minha avó", disse ela. Depois de ouvir seu relato no rádio, ela finalmente teve coragem de denunciar o filho que a maltratava. Quanto aos meus outros filhos, a vida seguiu seus cursos inevitáveis. Osvaldo e Aristides continuam na prisão, recusando-se a reconhecer seus erros. Arlindo faleceu ano passado de um ataque cardíaco na penitenciária. Isidoro cumpre pena em regime semiaberto e tenta contato ocasional através de cartas, às quais respondo com palavras educadas, mas distantes. Agenor é o único com quem mantenho um relacionamento em reconstrução. Após completar 6 anos de pena, conseguiu liberdade condicional e se mudou para Concórdia, cidade próxima a Chapecó. Trabalha como marceneiro, ofício que aprendeu na prisão, e nos visita uma vez por mês. O relacionamento com Valdomiro ainda é tenso, mas há respeito. Nas entrelinhas desse reencontro familiar, vejo o poder transformador do arrependimento genuíno e do perdão consciente. A casa que decoro com tanto carinho reflete minha alma restaurada. Nas paredes, quadros coloridos substituíram as sombras do passado. Almofadas bordadas por minhas próprias mãos trazem conforto aos sofás onde recebo amigos para café. No jardim dos fundos, cultivo ervas e flores, cada uma simbolizando uma fase da vida. O alecrim resistente como minha juventude, as rosas que desabrocham mesmo depois do inverno mais rigoroso, as lavandas que trazem paz após a tempestade.
Em meu quarto, o mais especial dos ambientes, uma parede inteira é coberta com fotos. Algumas antigas, de quando Teodoro era vivo e a família ainda estava unida. Outras recentes, mostrando minha nova vida em Chapecó. Valdomiro na inauguração da marcenaria. Eu recebendo um certificado de honra da prefeitura pelo trabalho com idosos, nossos almoços de domingo com amigos que se tornaram família. Às vezes, quando não consigo dormir, olho para essas fotos na luz suave do abajur e percebo quantas vidas cabem dentro de uma só existência. Quantas Lauras habitaram este corpo? A menina de Jaguaruna, a jovem esposa em Venâncio Aires, a mãe orgulhosa, a viúva prisioneira e agora, finalmente, a vovó decoradora de Chapecó, livre e em paz. As marcas do passado nunca desaparecem completamente. Ainda tenho pesadelos ocasionais onde ouço aquela frase terrível: "Esse segredo morre com a gente, velha." Ainda me assusto com barulhos repentinos. Ainda tenho dias em que a tristeza me visita sem aviso, mas aprendi que essas sombras não definem quem sou. São apenas parte da minha história, não seu capítulo final. Como digo às senhoras do grupo de apoio, nossas rugas e cicatrizes não são marcas de fraqueza, mas mapas que mostram os caminhos de nossa força. Hoje, aos 78 anos, sentada na varanda da minha casa em Chapecó, vendo o jardim que plantei florescer, escutando Valdomiro trabalhar na oficina ao fundo, sinto uma gratidão profunda pela segunda chance que a vida me deu. Não é uma existência perfeita, nenhuma é, mas é minha. Uma vida reconstruída tijolo por tijolo, cor por cor, sonho por sonho. E quando as pessoas me perguntam qual é o segredo para seguir em frente depois de tanto sofrimento, respondo com as palavras que se tornaram meu lema. A vida é como decorar uma casa após um incêndio. Você não pode salvar tudo, mas pode construir algo novo e bonito com o que restou. Meus queridos, que me acompanharam até aqui, nessa jornada de dor e renascimento, quero deixar com vocês não apenas uma história, mas um farol de esperança para quem ainda vive nas sombras do medo. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando me vi presa naquela casa, aos 67 anos, pensei que minha vida tinha acabado. Mas aos 71, renasci. E hoje, aos 78, floresço como nunca imaginei ser possível. As paredes que nos prendem nem sempre são de tijolos. Às vezes, são construídas por aqueles que deveriam nos proteger. Se você está cercado por muros de abuso, saiba que existe uma janela em algum lugar. Uma janela por onde a liberdade pode entrar, como entrou na minha vida naquele domingo decisivo. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Quando decoro uma casa, estou na verdade decorando almas, mostrando que os ambientes escuros podem ser transformados, assim como nossas vidas. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Por anos fiquei em silêncio, sufocada pelo medo e pela vergonha. Hoje, essa mesma voz que mal sussurrava em Venâncio Aires, ecoa em palestras e grupos de apoio, tocando corações e salvando vidas. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo quando meus filhos apagavam as luzes da casa para me aterrorizar, havia uma chama inextinguível dentro de mim. A mesma que Valdomiro viu pela janela e que me manteve viva até o resgate. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Eles podiam controlar meu corpo, mas meu espírito permanecia livre, planejando, esperando, acreditando em dias melhores. Se você conhece alguém que está passando pelo que passei, não desvie o olhar. Muitas vezes, tudo que um idoso em situação de abuso precisa é de alguém que acredite, que veja além da fachada de normalidade que as famílias abusivas constroem. Procure ajuda. Em cada cidade, existem órgãos de proteção ao idoso, delegacias especializadas, grupos de apoio. Não existe vergonha em pedir socorro. A vergonha deve ser de quem abusa, não de quem sofre. Aos filhos e filhas que cuidam de seus pais idosos com amor e respeito,
Vocês são como meu Valdomiro, anjos que honram o sacrifício daqueles que lhes deram a vida. Saibam que há uma bênção especial reservada para quem rega as raízes de sua própria árvore. E a você que está preso em uma situação que parece sem saída, ouvindo que esse segredo morre com vocês, eu digo: segredos escuros não suportam a luz do dia. Exponha-os, mesmo que sua voz trema, mesmo que pareça impossível, mesmo que ninguém acredite no começo. A verdade tem seu próprio poder, e mais cedo ou mais tarde encontra seu caminho. Acredite no amanhecer, mesmo durante a noite mais longa. Eu esperei quase 5 anos pelo meu. Valeu cada minuto de espera quando vi o rosto do meu caçula naquela janela, trazendo consigo a justiça e a liberdade. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receberem mais histórias de superação que podem ajudar a salvar vidas. Cada inscrição é um grito contra o silêncio que protege os agressores. E deixem nos comentários a palavra janela. Quem assistiu até aqui entenderá o significado. Será nosso código secreto um lembrete de que, como na minha história, a salvação às vezes aparece quando olhamos para o lugar certo, na hora certa. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Hoje, quando decoro uma casa, transformando espaços sombrios em lares cheios de luz, estou na verdade recontando minha própria história. A de uma velha casa em Venâncio Aires, onde o terror reinava, transformada em um lar amoroso em Chapecó, onde a vida floresce em cada canto. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto, porque enquanto falamos aqui, alguém está vivendo o pesadelo que eu vivi, esperando que uma mão amiga abra a janela que leva à liberdade.